Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você já passou tentando entender alguém enquanto você deixava de entender a si mesma? Talvez você já tenha pesquisado sobre traição, manipulação, narcisismo, sobre abuso psicológico. Talvez você já tenha assistido um vídeo após o outro tentando encontrar respostas para o comportamento dessa outra pessoa com quem você vive, trabalha, estuda, se relaciona. Por que ele faz isso? Como que ele consegue mentir? Será que ele é narcisista? Será que ele mudou? Será que ele me ama? Será que ele vai mudar um dia? E sem perceber, você já passou ou ainda passa horas da sua vida tentando entender o comportamento dessa outra pessoa. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quanto tempo da sua vida você já dedicou para conhecer, para entender a sua própria história? Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não acho errado você aprender sobre manipulação, mentiras ou narcisismo. Eu mesma já estudei muito sobre esse tema, já pesquisei, já procurei entender como que funciona a mente de pessoas manipuladoras, como que elas agem, porque isso é importante. Isso nos ajuda a identificar comportamentos perigosos e conhecimento também é proteção. O problema começa quando toda essa energia passa a ser gasta para você entender o outro e nenhuma para entender a si mesma. Isso já aconteceu comigo. Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a perceber que eu passava a consumir cada vez mais conteúdo tentando entender o comportamento do outro. Assistia um vídeo levava a outro e a outro e mais outro. E quando eu percebi, eu já sabia explicar como o narcisista manipula, um abusador age, uma pessoa tóxica pensa, mas eu não estava fazendo a pergunta mais importante. Por que eu me permiti viver tudo isso? Não por que ele faz isso, por que ele fez aquilo, mas por que eu me permiti viver tudo isso? Em que momento você passou a acreditar que merecia tão pouco? Em que momento você passou a aceitar migalhas? Em que momento você deixou de enxergar o seu próprio valor? Em que momento você começou a justificar tudo aquilo que te machuca tanto? Essas perguntas doem, mas são elas que começam a te curar. A verdade é que ninguém entra em um relacionamento, seja qual for, acreditando que merece ser humilhada. Ninguém sonha em viver com medo, ninguém deseja ser manipulada. Então, em qual parte desse caminho você se perdeu? Existe um trecho na Bíblia que fala muito comigo, que é onde Jesus disse: Assim brilha a vossa luz diante dos homens. E em um outro momento ele diz que ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, para mantê-la escondida. Muito pelo contrário, ela é acesa, uma lâmpada é acesa e colocada em um lugar alto para poder iluminar aquele ambiente. Mas sabe o que acontece com muitas mulheres? Elas são como uma candeia, uma lâmpada acesa embaixo de uma mesa, embaixo de uma cama. Elas estão escondendo a sua própria luz. A luz está lá, mas ela está escondida debaixo do medo, da culpa, da rejeição, da insegurança, da dependência emocional, de todas as mentiras que ela começou a acreditar sobre si mesma. Eu sei que essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. Não porque não exista uma resposta, mas porque ela exige coragem para responder. Coragem para parar de olhar para quem nos feriu e começar a olhar para quem nós nos tornamos depois dessas feridas. E mais importante, por que você se permitiu ou ainda tem se permitido viver tudo isso? Eu já me perdi algumas vezes, mas eu encontrei o meu caminho de volta. E eu escrevi um livro para ajudar você a encontrar o seu caminho de volta também. Se essa conversa estiver fazendo sentido para você, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo. O livro está na Amazon, você pode adquirir a versão capa comum, capa dura, ou a versão online para você ler no Kindle. Talvez esse seja o começo do seu caminho de volta também. E sim, eu acho importante aprender a reconhecer
comportamentos perigosos, pessoas manipuladoras, mentirosas e narcisistas. Isso pode evitar muito sofrimento, mas existe um conhecimento que transforma muito mais a nossa vida, o conhecimento de quem nós somos. Porque quando você conhece o seu valor, fica muito mais difícil de aceitar aquilo que te diminui. Quando conhece a sua identidade, fica muito mais difícil permanecer onde ela é destruída. Quando você entende quem Deus diz que você é, a opinião das pessoas deixa de definir a sua vida. Talvez hoje você ainda esteja aí tentando encontrar respostas sobre o comportamento de alguém, mas eu gostaria de te deixar um convite. Antes de pesquisar mais um vídeo, antes de tentar entender mais um comportamento dessa pessoa, para alguns minutinhos e responde essa pergunta: em qual momento do caminho eu me perdi? A resposta para essa pergunta não pode mudar o seu passado, mas pode mudar completamente o seu futuro. E eu acredito de todo o meu coração que sempre existe um caminho de volta. Te vejo na próxima conversa.